Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui a sequência dos fundamentos teóricos dos florais Libertari, né? Do Manual Libertari de Essências Conscienciais, falando sobre os vícios da personalidade que fundamentam toda a teoria de Dr. Bach dentro da abordagem da terapia floral. Vamos falar agora sobre o vício do egoísmo, que está descrito aqui no nosso manual. Vamos lá, o egoísmo. O ser que sofre de egoísmo é chamado de egoísta. Passemos à descrição desse outro vício da personalidade descrito por Dr. Bach. O egoísmo, que é também uma negação à unidade e ao dever que temos para com nossos irmãos humanos, pois ele faz com que coloquemos nossos interesses pessoais antes do bem-estar da humanidade, do carinho e da proteção que deveríamos dedicar aos que estão mais perto de nós. Para nós, o egoísmo faz referência ao amor desmedido e desenfreado que temos por nós mesmos e que nos faz olhar somente para nossos próprios interesses. Está na base da nossa personalidade e também devemos distingui-lo da autoestima, que é a nossa autovalorização. Muitas vezes confundida com o egoísmo, a autoestima é a medida certa do amor por nós mesmos. É o reconhecimento do nosso valor e também do que devemos transformar. Aquele que não faz um bom uso do seu poder pessoal, que é a capacidade de agir de acordo com as suas convicções e valores, é guiado muitas vezes pelo personagem do bonzinho. Ele tem autoestima baixa e tem medo da rejeição, mas acaba se rejeitando, se negando, se traindo. Para que a transformação do bonzinho ocorra e faça com que o ser desenvolva atitudes assertivas de acordo com o seu poder pessoal, é necessário um pouco do bom egoísmo, do amor por si mesmo. O polo oposto positivo do egoísmo é o altruísmo, que é a capacidade de colocar os próprios interesses abaixo do interesse de ações que beneficiam um grupo maior. Para o filósofo francês Auguste Comte, a palavra altruísmo foi cunhada em 1831 para caracterizar o conjunto das disposições humanas, individuais e coletivas que inclinam os seres humanos a dedicarem-se aos outros. Esse conceito opõe-se, portanto, ao egoísmo, que são as inclinações específicas e exclusivamente individuais, pessoais ou coletivas. Além disso, o conceito de altruísmo tem a importância filosófica de referir-se às disposições naturais do ser humano, indicando que o homem pode ser e é bom e generoso naturalmente, sem necessidade de intervenções culturais como religião e crença. Na doutrina kantiana, o altruísmo pode apresentar-se em três modalidades básicas. Primeiro, o apego, a veneração e a bondade. Do primeiro para o último, sua intensidade diminui e por isso mesmo sua importância e nobreza aumentam. O apego refere-se ao vínculo que os iguais mantêm entre si. A veneração refere-se ao vínculo que os mais fracos têm para com os mais fortes, ou os que vieram depois têm com os que vieram antes. Por fim, a bondade é o sentimento que os mais fortes têm em relação aos mais fracos, ou aos que vieram depois. No budismo, o altruísmo é considerado o caminho que nos leva à iluminação. Dessa forma, como saber se estou sendo altruísta ou usando o personagem do bonzinho? O bonzinho normalmente não tem consciência de que suas escolhas são motivadas pelo desejo de amor
e dificuldade com a rejeição. Já o altruísta é completamente consciente das escolhas que faz em benefício do próximo e faz o bem pelo bem. As consequências do egoísmo em excesso fazem brotar o que traduzimos como todos os tipos de transtornos psicológicos. Vamos lá, tentar entender um pouquinho, né? Então, quando nós temos um amor desmedido por nós mesmos, achamos que tudo na nossa vida é mais importante do que a vida do outro, do que as considerações do outro, estamos nesse movimento altruísta. O polo contrário, que seria o personagem do bonzinho, dizer sim para tudo, fazer tudo o que os outros querem. Também não há um equilíbrio entre a expressão dessa autoestima, que na verdade é a valorização da nossa forma de ser, da nossa personalidade encarnada, dessa expressão que nós trazemos para o mundo concreto, no presente momento, nesta encarnação. Temos um rol de características que nos modelam de acordo com a necessidade evolutiva desta encarnação. E quando desconsideramos isso, fazendo o que os outros querem, ou só nos colocando em primeiro lugar, sem considerar também aquilo que vai afetar o próximo, estamos indo contra a unidade. Porque para que a unidade esteja em perfeição, todas as células que somos nós, dessa unidade, também têm que estar em equilíbrio. Ou manifestamos o bonzinho, ou manifestamos totalmente o egoísta, aquele que só pensa em si e se supervaloriza, valoriza as suas próprias necessidades. Então, aqui falando sobre a filosofia de Augusto Comte, falando sobre o egoísmo, né? Aqui ele fala sobre o altruísmo, né? Que pode apresentar-se em 3 modalidades básicas: o apego, a veneração e a bondade. O apego, que se manifesta em tantas áreas da nossa vida, desde um apego material, apego às questões materiais, apego ao meu carro, apego às minhas roupas, apego às minhas coisas, apego à minha casa, apego às minhas amizades, apego ao meu namorado, apego ao meu marido, apego aos meus filhos, apego à minha identidade, apego à minha condição social. Tudo isso é apego. Apego às lembranças, tudo isso é apego e deve ser trabalhado, deve ser transmutado para que haja a libertação da nossa própria essência divina. Porque enquanto estamos no apego, estamos no ego. E a essência divina traz a justa medida daquilo que deve ser valorizado e aquilo que não. Não podemos desprezar tudo aquilo que é do material, do físico, do mundo concreto, mas também não podemos supervalorizar aquilo que vem dessa dimensão, não é? Então, o apego seria isso. A veneração, né? A veneração, que refere-se ao vínculo que os mais fracos têm para com os mais fortes, ou os que vieram depois têm com os que vieram antes. A justa homenagem, talvez, a aqueles que abrem caminho, aqueles que nascem antes, aqueles que trazem a sabedoria da vivência, né? Da vivência, óbvio, aproveitada, trazendo sabedoria, conhecimento, sabedoria vivenciada. O respeito que devemos às pessoas que têm mais vivência do que nós, que abriram caminhos para nós, porque o movimento da expansão, o movimento do crescimento evolutivo vai se fazendo por etapas e muitas pessoas abrem caminhos e deixam um
campo consciencial trabalhado dentro de determinadas virtudes para que nós adentremos a esse campo e simplesmente sintamos o reflexo dessas virtudes em nós. Não é necessário que a gente construa tudo isso quando uma geração anterior, por exemplo, já construiu. Podemos falar aqui de seres índigos, de seres cristal, os índigos que abrem caminho e o cristal que vem expressar o amor, porque a atmosfera já foi plantada, não é? O caminho já foi aberto. Então eu tenho possibilidade de expressar o meu amor como um ser cristal, porque as arestas já foram acertadas, não é? Então, esse seria o caso da veneração. E a bondade, né? A bondade, que é o sentimento que os mais fortes têm em relação aos mais fracos ou aos que vieram depois. Ali seria um movimento contrário, né? A bondade se manifesta através da compaixão, da empatia, que é o sentir com, que é o entender que todos temos direito a expressar as nossas opiniões, mesmo que estejam em discordância daquilo que eu penso, eu que vim antes, porque essas pessoas que vieram depois provavelmente não têm a mesma vivência e também não têm, muitas vezes, o mesmo nível evolutivo que eu já tenho. A compaixão é deixar com que essas capacidades que essas pessoas estão manifestando naquele momento floresçam, para que, através dessa manifestação concreta dessas virtudes, desse espaço consciencial, que tudo isso floresça, para que essa pessoa entenda se aquele é o caminho ou não. Termos a capacidade, a paciência de aguardarmos o florescimento dessas virtudes num outro momento, entendendo que o nosso caminho, como viemos antes, já foi aberto também por outras pessoas e que o momento é de aguardarmos que os que vieram depois de nós possam adquirir toda a expansão consciencial que nós também adquirimos um dia, no nosso tempo, no nosso ritmo, com as nossas capacidades, com as nossas competências, com as nossas habilidades, né? E o egoísmo em excesso vai gerar o que nós chamamos de transtornos psicológicos, que é o material que psicólogos e terapeutas trabalham, coaches, trabalham ferrenhamente para equilibrar. Estamos aqui para isso, né? E para isso devemos trabalhar os nossos próprios transtornos, a cura das nossas próprias feridas, né? Dos nossos traumas, para que possamos ser bons terapeutas, bons psicólogos, bons coaches, seja lá o que for, não é? Então, dentro da terapia floral, quando nós encontramos pessoas que têm muitos transtornos psicológicos, podemos já deduzir que essa pessoa tem se colocado muito em primeiro lugar e que deve dar vazão ao movimento do altruísmo para que o equilíbrio se coloque nas suas ações, consequentemente ela entre no caminho da alma. Certo? Mais um pedacinho do Manual Libertare de Essências Conscienciais, fundamentos teóricos, falando nesse momento sobre os vícios da personalidade, falando sobre o egoísmo. É isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.